E Oi, vocês? Eu Mari, boa também. noite. Lindas, hein? Olha, a professora Meire Marcondes Olha que na nossa honra. live. Eu vou sair agora, já que a professora Não, Meire entrou. não, fica aí. Imagina, a professora Meire Marcondes, a Mariana Rossi. Nossa, eu vou embora. Você é nossa Catilô, estrela. Camila, boa noite. Ai, A Gina. Rose, Rita, que a linda sua Carol. caneca. Deixa eu ver. Olha que linda, a professora Meire tá rindo. Ó, Tá bom. Gente que está no chat, vocês estão ouvindo bem a gente? Tem alguém que está baixo? o Como que tá? Tiago. Gente, eu vou embora. O Tiago acabou de entrar. Ó, a professora Rita maravilhosa. A Débora. Tem o fã-clube da Rita aqui, hein? Caravana. Eu sou É, minha do filha, é fã-clube bom da que Rita. tem amigos. Será que já dá? Então, para a gente começar? Acho que dá, Carol. Tá bom. Bom, se tiver algum problema de comunicação, vocês avisem no chat, viu? Eu vou ficar de olho aqui. Tá bom. Então, vamos começar, gente. Eu queria começar primeiro agradecendo todo mundo que está aqui, né? A Eleisa entrou, Eleisa. Sou fã Hoje, da Rita Meire. Ah, Meire, você, minha fã, imagina eu, sua. Professora Meire Marcondes, uma das maiores autoridades na medicina veterinária. Eu Com ia falar na certeza. dermatologia veterinária. Na É uma medicina honra. veterinária. Depois a gente vai, Nossa Senhora, depois a gente vai mandar um convite para ela para a próxima live. isso, manda o presente que eu ganhei, manda para ela, que ela vai gostar. Com certeza. então, Pode vamos lá, falar, gente. Carol. Vamos lá. Começar. Boa noite para quem entrou. Hoje é uma data muito especial para a gente, né? A gente está trabalhando nesse projeto tem mais de um ano e hoje nasceu nosso lançamento oficial da Amicros. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, eu sou médica veterinária, eu sou formada pela FNU e eu tenho pós-graduação em microbiologia clínica pela Faculdade Oswaldo Cruz. Me juntei com a minha sócia, outra Carol, porque na falta de uma temos duas, não é mesmo? A Carol Santaniello. Ela é formada em medicina veterinária pela Embi Morumbi e fez pós-graduação de clínica de cães de gatos pela Metodista, né? Então, a Amicro surgiu como? Né? A gente juntou as nossas duas partes, a parte clínica dela e a minha parte de micro. Ambas hoje trabalham em laboratório de microbiologia clínica automatizada, né? Então a gente tem essa experiência. E o que a gente sentiu falta nesse mercado veterinário hoje em dia é esse link, né? A gente percebe que os laboratórios investem muito em equipamento, muito em tecnologia, e hoje os médicos veterinários precisam saber lidar com essas tecnologias, né? A fase analítica, pré-analítica, pós-analítica de um laudo, ela é super importante. Então, a gente veio com essa proposta da Amicros para interpretação de laudo, concentração inibitória mínima, né, doenças infecciosas. Então, hoje, com o lançamento da empresa, a gente também está lançando o nosso curso modular. Nós fizemos um curso modular, que é o nosso principal hoje. Existirão outros que a gente vai lançar no cronograma para vocês pelo site, Instagram, né, enfim. Mas hoje, então, a gente tem um curso com 5 módulos, né? E o aluno, ele pode adquirir os 5 módulos de uma vez ou escolher algum módulo que ele mais se identifique, tá? Carol, você quer complementar alguma coisa? Posso falar sim, Carol. Quem quiser saber, né? Hoje é o lançamento, então hoje começam as vendas oficiais. A gente já deu uma divulgadinha no Instagram, né? Todos esses meses. Quem quiser saber mais, só mandar pra gente no direct ou pelo nosso Instagram particular também. A gente passa os valores, a gente passa as formas de pagamento também. E aí hoje na nossa live a gente decidiu que os 10 primeiros inscritos, a gente vai mandar um kit do nosso curso modular para quem se inscrever. Então vai ganhar uma caneca, igual a da doutora Rita, que já ganhou. Vai ganhar um caderninho, vai ganhar uma squeeze e vai ganhar uma caneta da Amicus, tá? Agora,
Ah, deixa a Carol terminar de mostrar o nosso Deixa eu brinco. terminar de mostrar o caderninho. E uma canetinha, para começar 2022 estudando. Então, para mais informações, o pessoal pode chamar a gente, que a gente explica direitinho, tá bom? Agora, eu vou chamar a doutora Rita, que é a nossa estrela da noite. Queria agradecer muito, né? Eu amo de paixão. Queria agradecer muito por ter topado fazer a nossa live de lançamento, Rita. Ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre... A gente pediu para ela falar sobre o uso de antimicrobianos no panorama passado para o atual, que ela vem descobrindo e vendo durante esses anos que ela atende na clínica de dermatologia, o que ela vem constatando aí. Então, rapidamente, vou falar um pouquinho do currículo dela, mini, breve, que um dia eu quero ser assim também. A doutora Rita, ela é graduada, né, pela Faculdade de Medicina Veterinária, e Zootecnia da USP. Ela tem mestrado em Ciências Veterinárias, né, com ênfase em Dermatologia Veterinária, também pela USP. É ex-médica veterinária do Serviço de Dermatologia Veterinária, pela Faculdade de Veterinária da USP. Ela é professora de Clínica Médica, né, de Pequenos Animais, da Universidade Anhembi Morumbi. Atua como clínica autônoma do Serviço de Dermatologia Veterinária do NAIA e do PROVET. É atual diretora científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária e ela é sócia fundadora do Vet Sapiens. Doutora Rita, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou passar a palavra para você. Ai, Carolinas, as duas Carolinas, vocês falam... Eu amo vocês de paixão. E eu, assim, acho que, né, tem alguns, eu olhei aqui, tem algumas pessoas que já tiveram aula comigo, e uma das coisas que eu sempre falo é que eu tinha um apoio, sempre tive, não é que eu tinha, eu ainda tenho, é que agora vocês fisicamente mudaram de lugar, né, tão longe de mim fisicamente, mas eu sempre tive um apoio muito grande da microbiologia e de vocês, né? Das duas Carol, da Regina, que acho que está aí também. Então, assim, vocês me ajudaram e me ajudam na condução de milhões de casos. Milhões, ó, que milhões, né? Mas, assim, de muitos casos que eu atendo, né, que eu atendi ao longo desses anos e que eu ainda atendo. Então, assim, sem vocês, eu também não conseguiria tratar muitos dos casos que eu hoje trato, viu? Então, eu sou muito fã de vocês. Então, para mim, hoje estar aqui é uma honra muito grande. Fazer parte dessa história, eu tenho certeza que vocês, conhecendo o trabalho de vocês, conhecendo vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão ter muito sucesso. E mais do que sucesso, eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito a nós, todos os clínicos, né? Que estamos do lado de cá do laboratório, que a gente precisa tanto desse apoio, tanto desse entendimento. Tem muita coisa. Eu não vou perder esse curso. Eu vou fazer esse curso de cabo a rabo, né? Eu tenho muita coisa a aprender com vocês. Eu tenho certeza que muita gente tem muito a aprender com vocês. Então, para mim, realmente é uma honra. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou grata por vocês terem me convidado para esse bate-papo. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Então, e com vocês. E a Carolzinha tá congelada para mim, assim mesmo? Não, eu tô aqui. Tá me vendo? Ah, tudo bem, está congelada para mim, mas tudo bem. Eu estou te escutando. Não, mas eu tô te vendo. Será que eu tô congelada para mais pessoas? Se eu estiver congelada para mais pessoas, me digam aí, por favor. Que sou eu, Carol. Deve ser alguma coisa aqui. Não se preocupa, não, mas eu estou te escutando normalmente. Mas pode seguir, Rita. Então, eu queria ver com você. Faz pra gente, então, conta um pouquinho pra gente como chegava o paciente para você na sua consulta e como que você conduzia o seu caso. Anteriormente, né? Bom, eu tenho, só para dizer, né? Eu tenho... agora eu vou falar, né? Vocês vão começar a fazer as contas, começar a fazer a minha idade. Eu tenho 26 anos de formada. Eu estava falando que eu tenho 25, mas não, eu acabei de fazer 26 anos de formada. E de dermato, na atuação da dermato, eu tenho 20 anos, praticamente.
ai, delícia, mais, até um pouco mais. E aí, assim, quando você faz essas contas, você fala, puxa, podem realmente te chamar para fazer um negócio desse, né? Um panorama do antes e do depois. Porque quando a gente tá velha, a gente consegue, a gente percebe que a gente tá bem velha, quando pedem pra gente conversar sobre isso, né? Então, assim, eu como tô muito tempo experiente, super. E, na verdade, assim, hoje eu fico lembrando dos casos que eu atendi anteriormente, de piodermite. Vamos falar de piodermite, né? Claro. Vamos começar com a piodermite. Bom, piodermite sempre foi super ocorrente na clínica dermatológica, acho que aqui quem mexe com dermato, ou mesmo o clínico geral sabe disso. A gente tem que lembrar que a piodermite é a pontinha do iceberg, né? Por trás de uma piodermite você sempre tem uma doença de base, algumas alterações de base que são bastante complexas. Mas anteriormente, a gente não se preocupava, na verdade a gente não se preocupava nada com resistência bacteriana, né? Eu gosto muito desse assunto, né? Mas assim, antigamente, gente, era a nossa única opção de tratamento. Única não, mas assim, a nossa primeira opção sempre de tratamento era o uso da cefalexina. Eu perco as contas, né, de quantas vezes eu fiz cefalexina. E a gente sempre fez a cefalexina de linha humana, né? A gente não tinha hoje as opções e a qualidade de opções que a gente tem hoje em dia. Então, assim, era a cefalexina à torta e à direito. E a gente tinha algumas diretrizes, vamos dizer assim, que a gente seguia. Então, primeiro de tudo, a cefalexina, sempre dose máxima, né, que ainda a gente faz para a pele, na sua posologia cada 12 horas, é um antibiótico tempo dependente, então tem que seguir muito bem, né, essas 12 horas, e a gente tinha uma regrinha, né, a gente fazia para uma piodermite superficial, a gente fazia 21 dias de antibiótico, independentemente se esse paciente ele ia ou não melhorar precocemente, então 21 dias, e aí de regra, o que a gente fazia? A gente fazia 7 dias adicionais de antibiótico, mesmo se ele não tivesse lesão. Então, a partir do momento que ele não tinha mais lesão, a gente ainda fazia 7 dias adicionais de antibiótico. E a gente fazia essas repetições de antibiótico. Eu sou da época da pulsoterapia, vocês devem arrepiar, né, o cabelo, quando se fala, eu sou dessa época. Não digo para vocês que eu fiz pulsoterapia, para quem não sabe, para os mais novos, né? Talvez tenha gente bem mais nova que eu aqui, mas a pulsoterapia é a realização do antibiótico, né, da antibiótico terapia, em pulsos, quer dizer, é o que a gente chama de terapia hoje, a gente chama de terapia proativa. Então a gente fazia antibióticos 2 vezes por semana ou semanas alternadas para a manutenção de um paciente com piodermite de repetição. Isso era uma prática bastante utilizada. E a gente não se preocupava com resistência bacteriana. Eu me lembro, eu nunca me esqueço, eu atendi um paciente, era uma DASH, a Meire falou que ela também, né? Era uma DASH que eu atendia, era de uma médica até. E ela tinha, para quem sabe, DASH tem uma tendência muito grande a fazer piodermite superficial, foliculite bacteriana, e muitas vezes ela é de repetição, até pelas causas de base. E eu me lembro que numa das repetições de cefalexina, a doutora perguntou para mim, Rita, mas não tem problema com resistência bacteriana? Eu falei, não se preocupe. Essas bactérias, elas são meio burrinhas, elas não conseguem fazer resistência. Quer dizer, burra era eu, né? Mas ela não era uma preocupação da época. A gente não tinha esse cuidado, quer dizer, começou a se alertar a questão de resistência bacteriana. Eu me lembro muito bem, depois de um congresso mundial de dermato que foi em Pequim, se não me engano, foi na China. Eu não fui nesse congresso, o único brasileiro que foi na ocasião nesse congresso foi o professor Ronaldo Lucas, e eu me lembro que nesse congresso eles começaram a aventar essa questão, né, de resistência bacteriana, chamar a atenção disso. Então, foi a partir daí que a gente começou a se preocupar um pouco mais. E hoje as coisas mudaram um pouco, a gente pode depois conversar sobre isso. Mas assim, a gente não fazia quase cultura. Muito engraçado, a gente... Não, Carol, a gente quase não fazia considerava para o seu tratamento, né? Não, a gente entrava, era cefalexina. Quando muito, a gente fazia enrofloxacina, né? E a gente não
tinha muito critério de uso dessa enrofloxacina. Hoje a gente sabe que para você utilizar quinolona, você tem que ter alguns critérios, né? E a enrofloxacina foi um antibiótico que, entre aspas, a gente queimou, né? Porque se usou para tudo, até para olho gordo. Então, e assim, curiosamente falando, né, a questão da cultura. A gente sabe que muitas vezes a sensibilidade in vitro, ela não coaduna com a sensibilidade em vivo. Tem um monte de coisa que vocês podem nos auxiliar muito, né, em relação a isso. Depende muito, para piodermite, eu estou falando para piodermite, né? Não me perguntem uma coisa que eu não sei. Mas, por exemplo, a piodermite, você tem que saber de onde você está coletando o material, né? Eu sou muito chata dos meus pacientes, eu que colho. Não que eu não confie nos técnicos para colher, mas eu sei de onde eu estou colhendo o material. A gente tem trabalhos que demonstram isso, que na dependência do lugar que você coleta o material, você pode ter resultados díspares. Você tem que saber a lesão, eu sempre faço citologia antes, enfim. A gente segue alguns critérios. Mas antigamente a gente quase não fazia cultura, né? Isso é uma coisa, entre aspas, mais recente. Eu acho que até hoje em dia, né, alguns colegas, a gente pega alguns casos, né, no laboratório, de alguns colegas que realmente não escolhem de primeira, fazem tratamento empírico, não fazem também, né, a citologia para comparar, né? A gente sempre fala que um resultado, às vezes, não te dá um diagnóstico definitivo, né? A gente, às vezes, precisa de mais de um. A gente pega bastante coloração de Gram também, né? Para tentar auxiliar o clínico a conseguir conduzir o caso. E foi muito bom você falar um pouquinho para a gente como que era. Aí vamos falar um pouquinho agora. Queria saber como que os pacientes estão chegando até você. O colega, ele te encaminha, eles já chegam com um diagnóstico, com um tratamento prévio. Geralmente é antibiótico, não é? Fala um pouquinho para a gente também, Rita, como que você vê. Isso também do ponto de vista, também evoluiu muito. Você sabe que eu, né, fiquei muito tempo no serviço de dermato lá da USP, que naquela ocasião era o maior serviço de dermato da América Latina. Era, assim, a maioria dos casos era lá. E casos de piodermite, de novo, piodermite, chegavam pra gente com diagnóstico de dermatofitose. Você sabe que as lesões dermatofíticas e as lesões de piodermite são muito similares, né? Elas uma mimetizam a outra. Era muito engraçado, né? Antigamente, a gente atendia casos de piodermite com diagnóstico prévio de dermatofitose, fazendo uso de antifúngico, tópico, sistêmico. Hoje eu já não vejo tanto isso. Mas assim, eu falo sempre isso para todo mundo. Eu tenho uma lente ao contrário. Eu estou em 2 serviços de dermato, especificamente no Provet, que eu estou há 16 anos, né? Eu atendo no Provet. E lá no Provet, um pouco diferente do NAIA, mas no Provet eu atendo somente caso que foi encaminhado para mim, né? Então, inclusive, o tutor, e às vezes isso é motivo até às vezes de briga, mas o tutor, ele tem que vir com o encaminhamento do colega, o que está perfeito. Então, assim, eu atendo normalmente casos que, entre aspas, são mais mexidos, óbvio, né? Difícil chegar para mim um caso que é a primeira vez que ele teve uma piodermite, porque senão não faz sentido o clínico encaminhar para mim. Óbvio, isso é até bom, porque essas coisas têm que ficar com o clínico, não tem que vir para mim, a não ser que o tutor seja muito chato, aí ele já encaminha de cara. Mas do contrário, não, na maioria das vezes são casos mais complexos. Então, justamente por serem casos mais complexos, são casos que o paciente já foi submetido a antibiótico terapia, às vezes mais de uma vez, às vezes muitas vezes, né? Que já não responde adequadamente, que a gente já tem, até muitas vezes já vem com resultado de cultura e antibiograma, muita recidiva, e a gente tem que ver muito bem o que é recidiva e o que é não resolução total do quadro, porque isso também é muito importante no piodermite. Então, normalmente são casos já muito tratados. Então, numa grande parte das vezes, esses meus pacientes, eu sempre faço cito, né? Eu acho que assim, o diagnóstico do piodermite, ele é lesional. A gente tem que reconhecer o quadro lesional,
reconhecer as lesões primárias, as lesões secundárias, enfim. Mas eu sempre gosto de fazer a cito junto, né? Quer dizer, como uma forma de colaborar com o diagnóstico, né? Eu acho que a citologia é muito importante. Mas na maioria dos casos, justamente porque eles já vêm submetidos à antibiótico terapia prévia, eu faço cultura e antibiograma. Tá? Na grande parte das vezes. Não são todos, né? Então, assim, você até comentou alguma coisa sobre isso. Na verdade, não são todos os casos de piodermite que a gente necessariamente tem que fazer cultura. Né? Então, isso também tem que ficar claro, porque muitas vezes o clínico, ou a gente mesmo, você se depara muitas vezes com populações diferentes, quer dizer, com situações diferentes. Então, óbvio, não são todos os casos que você necessariamente precisa fazer cultura, mas no meu caso, como são pacientes que já foram, na grande maioria das vezes, já foram submetidos a antibiótico terapia prévia, eu faço cultura e antibiograma. E eu acho que isso também é muito importante para a gente conhecer a população, né, dos nossos pacientes, como é o comportamento de resistência bacteriana ali nessa população, para a gente conhecer. Então, quando possível, eu acho que é muito importante a realização da cultura e antibiograma. Mas, de novo, lembrando que aquele conceito que a gente tinha, você uma vez falou isso para mim, Carol, há pouco tempo, muitas vezes a sensibilidade in vitro, ela não coaduna com a sensibilidade em vivo. Né? Então, assim, a gente também tem que saber interpretar, avaliar esse paciente, né? Não é 2 e 2, não é pão, pão, queijo, queijo, né? E Rita, não sei se vocês têm alguma coisa para complementar. Você acha que na sua casuística, nos seus pacientes, você vê a resistência bacteriana como um empecilho hoje em dia para o seu tratamento daquela cefalexina que você empiricamente talvez usasse no passado e hoje em dia talvez ela não está dando tanto resultado? Você acha, queria que você falasse também o que você acha um pouquinho do tratamento tópico. A gente tem visto que às vezes é bem importante antes de entrar com um tratamento sistêmico, se for uma coisa mais superficial, localizada. Se tem um impacto, se eu estou vendo muita ocorrência de resistência bacteriana, sim. Tá? Mas volto a dizer, eu tenho um filtro contrário. Para mim vão chegar aqueles casos que realmente eles já vieram mais mexidos, entre aspas, né? Já estão. Enfim, então assim, eu acho... A última vez que eu fiz um levantamento dos casos, você até me ajudou, Carol, mas os levantamentos dos casos, dos resultados de cultura e antibiograma, eu tinha uma ocorrência, acho que de mais de 50% dos meus casos de resistência bacteriana, algum tipo de resistência bacteriana, mas eu acho que se não me engano, deu 64%. Então, assim, eu tenho um impacto muito grande, muito grande. E isso é preocupante, tá? É preocupante porque a tendência isso, esse número ia aumentando, essa ocorrência aumentar. Se a gente não der um passo para trás, né? E esse passo para trás também não é não usar antibiótico. Eu já escutei assim, nossa, parece que se você vai prescrever antibiótico, você está indo para o inferno. Não, a gente vai para o inferno, mas por outros motivos, não pelo fato de você prescrever antibiótico. Mas você tem que saber prescrever esse antibiótico, fazer o uso racional desse antibiótico. E aí entra a terapia tópica. Bom, terapia tópica para piodermite, você vai usar em todos os casos. Né? Se ela vai ser utilizada como monoterapia, né, como única terapia, aí já tem outros critérios. Então, dá para a gente fazer? Dá. Tá? E a gente tem que procurar fazer cada vez mais. Mas também você tem que ter critério. Obviamente, você só vai fazer isso numa piodermite superficial. Piodermite profunda, não adianta. Piodermite superficial, sim. Superficial que não seja disseminada, né? Então, muitas vezes você pega alguns pacientes que ele tem muitas lesões, né? Então, às vezes aí fica... Não que seja impossível também. Eu já tratei paciente com piodermite disseminada só com tópico, tá? Mas, assim, não pode... Óbvio, né? Se ela for um pouco mais localizada, superficial, vai muito bem só o tópico. Só que uma coisa importante, tem que ter aderência do tutor. Eu percebo, assim, eu vejo com
com alunos, a gente conversando, quer dizer, que muitas vezes a gente tem indicação, você sabe que vai dar, mas aí volta ainda com lesão, e a hora que você vai ver, o tutor não fez adequadamente. A gente sabe que isso acontece. E eles mentem, né? Eles, entre aspas, a gente conhece aquele tutor que não faz adequadamente. Tá? Eu não sei se a Débora... isso um pouquinho. Que está assistindo, se ela ainda está... Oi? Existe o tutor que está frustrado, né? Porque ele já fez um monte de tratamento que não deu certo. Sim. Então ele já chega para você com certeza, né, de saco cheio, falar, putz, mais um antibiótico. Sim, às vezes até o cachorro que não ajuda. Né? E é verdade mesmo. Você também tem que pensar em fator financeiro, porque muitas vezes o tutor não consegue fazer os banhos em casa, ele tem que mandar fora. Então, tudo tem, não é ele não faz porque ele é... Não, às vezes não consegue fazer. Eu não sei se a Débora, eu tenho uma cliente, a Débora, eu vi que ela entrou, e ela é uma que, nossa, o cachorro dela, ele tem um quadro até de uma piodermite de repetição, e a Débora faz tintim. Não sei se ela tá aí, mas eu sei que ela tem uma super mega blaster aderência ao tratamento. O cachorro tá lindo, maravilhoso, né? Mas por quê? Porque fica em cima. Então, assim, mas, voltando a dizer, a gente não pode julgar, né? Cada caso é um caso. Mas, óbvio, se a gente procurar fazer mais terapia tópica. E hoje a gente tem no mercado produtos excelentes, né? Até de controle. Então, eu acho que dá, mas às vezes não é possível também. Então, também quando não é possível, a gente não vai para o inferno, mas você tem que ter uma coerência de escolha do antibiótico. Não é qualquer antibiótico, não é simplesmente. A gente tem diretrizes, né? São diretrizes que não são brasileiras, elas são, né, europeias, americanas, né? Muitas vezes a realidade é um pouco diferente, mas a gente tem que utilizar, né, também se respaldar em literatura, o que a literatura está dizendo para a gente também não ficar queimando o antibiótico, né? Não gerando mais resistência bacteriana. Hoje em dia no laboratório a gente vê cada vez mais, a gente pega não só de pele, né? Hoje a gente está falando aqui um pouco mais sobre dermatologia, mas a gente pega muitos casos de resistência. Muitas, assim, pacientes que a gente tem que até às vezes tentar liberar aquilo que a gente sabe que às vezes não tem nem dose na veterinária, que a gente não tem muitas opções, e às vezes a gente fica até sem realmente o que indicar para o tratamento. E a gente não via antigamente, há 5, 10 anos atrás, era raro a gente pegar um estafilococcus resistente à meticilina. Hoje em dia é todo dia. Muito, mais de uma vez. É fácil. Né? Então, assim, né? A gente sabe que não é só, mas eu acho que a veterinária contribuiu muito e contribui muito para a resistência bacteriana. E aí a gente vai tentar, né, Carol, conscientizar as pessoas Sim. a terem realmente esse uso racional de antimicrobiano. Se fala muito sobre isso. E aí a gente quer tentar passar. Que eu vi até outro dia, estava até lendo que os médicos hoje em dia estão voltando para trás, estão tentando usar classe de antibióticos que antigamente a gente usava, porque ir mais para frente tá difícil e não estão surgindo, né? Não surge do nada novas drogas e coisas seguras para a gente conseguir usar, né? E hoje em dia existem tratamentos alternativos também, né? Não só antimicrobianos, mas existem toda uma medicina alternativa que, acredito ou não, faz efeito, né? Sim. Sim, não, e é isso que a gente tem que buscar, né? Não adianta a gente querer achar um antibiótico mais e mais e mais, né? Você vai criar um monstro bem grande, né? Então, fora que isso pode ter todo um impacto em saúde pública, né? Eu ia falar então, a gente sabe que a gente tem troca de microbioma, a gente tem troca de microbioma com esses pacientes. Eu já tive alguns casos, né, de infecção causada por estafilococcus pseudointermédios em pessoas, enfim. Tem relatos em literatura, ainda bem isso não é tão frequente, mas pode acontecer. Então, a gente tem que ver a coisa como um todo,
Sim. né? Questão também de água, contaminação de água. Eu sei que a gente é uma parte muito pequena. A gente é uma parte pequena frente ao todo, mas cada um tem que fazer a sua parte, Sim, sim. né? Nessa Eu acho que problema tão grande. eu acho que também não é só o uso de antibiótico em si, né? A gente sempre compra um 99% livre de bactérias, elimina até 99%, passa álcool em tudo, o álcool gel, né? Usa antibacteriano que às vezes a gente nem sabe, nem acha que tem impacto. Isso, e às vezes sim, né? A gente está selecionando um pouquinho aí as bactérias que vão conviver com a gente também, né? Carol, acho que é uma pergunta, não sei se você quer deixar para o final ou você quer fazer agora. Tanto faz para mim. Eu acho bom fazer agora porque já está falando de piodermite, né? É. Você quer que eu leia ou você lê? Eu dou uma lida aqui. Então, o José ele perguntou: nesses casos de piodermite, a senhora manda cultura bacteriana, um raspado de pelo ou algum suave com secreção? Gravada aqui para mim. Em caso de piodermite, você manda cultura bacteriana junto com um raspado de pelo José, ou alguma secreção? Você me chamou de senhora, José, eu quase morri. Obrigada pela senhora, José. Não, você, assim, o que a gente, numa piodermite, vamos pensar numa piodermite superficial. Quais são as lesões de uma piodermite superficial? A lesão elementar é a pústula. Então, essa é a lesão primária. Na verdade, normalmente começa quando você tem uma foliculite, você começa com a formação da pápula, depois você tem a formação da pústula, só que a pústula ela é efêmera no cão, né? No gato também. Mas no cão, por quê? Porque a epiderme do cão é muito fina e porque ele acaba se lambendo, ele vai romper essa pústula. Então, a hora que essa pústula ela se rompe, né, ela vai formar aquelas lesões em colarinho epidérmico, esse pus ali ele vai ressecar, ele vai formar crosta melicérica. Em alguns casos, essas piodermites elas são muito descamativas, porque o Staphylococcus ele pode produzir algumas toxinas que fazem separação das células da epiderme, então ela vai ter muita descamação, isso pelo efeito principalmente das toxinas bacterianas. Enfim, o que você tem que buscar? Quando você vai fazer uma cultura antibiograma dessas lesões, você tem que buscar a pústula, tá? Então, você vai olhar esse cão e você vai procurar, né, ele como um todo, você vai ver se você encontra a pústula íntegra. Encontrou uma pústula íntegra, você vai ou romper muito delicadamente com uma agulha hipodérmica, você pode romper essa pústula e aquele material que vai, né, orvalhar você, orvalhar, olha, bonito, né? Nossa. Eu caprichei. Aí você coleta com suave, tá? Com a haste de algodão, ou então você funciona como às vezes eu funciono. Então, se são pústulas muito bonitas, eu prefiro até, eu vou lá com uma seringa de insulina, né? De preferência aquelas ultra finas, e aí eu punciono. Então, muitas vezes esse material eu já mando para o laboratório, ou então esse material que eu puncionei, eu coloco no suave e coloco no meio de transporte, que é o Stuart. Né? Antes eu tinha o laboratório em cima da minha sala, no Provet. Então, muitas vezes eu coletava o material, então funcionava ali essa pústula, e aí eu levava para as meninas direto lá na microbiologia, por isso que coitadas delas, né? Eu era uma pedra no sapato delas, né? Então, às vezes eu levava e falava, Carol, já coletei Regina, já vou cultivar para você, Ritinha. Mas isso porque era só eu subir a escada. Se eu tiver que enviar para o laboratório, eu vou colocar no suave, vou colocar no Stuart, tá? O pelo não é o melhor para você fazer cultura, né? Cultura bacteriana. Então, tem que ver bem isso. Cultura bacteriana, o pelo não é a melhor material. Então, assim, a pústula. Agora, muitas vezes, a pústula, a gente não tem pústula íntegra, né? A pústula, às vezes, é efêmera. Então, você vai pegar a lesão mais, entre aspas, recente possível. Então, muitas vezes, a gente vai ver aquelas crostas melicéricas, você levanta a crosta, muitas vezes eu levanto essa crosta e o material que está por baixo, que parece um leite condensado, né? Eu vou coletar daquele material. Então, assim, sempre buscar a lesão mais recente, nova possível. Tá? Muitas vezes você vai coletar de lesão que já é mais, entre aspas, velha, aquelas lesões, né, que são mais descamativas, aquelas crostas muito ressecadas, então muitas vezes aí sim você pode ter problema
tá? E não ser realmente a bactéria ali causadora. Tá? Tem um trabalho, inclusive, na Veterinary Dermatology, que é uma das revistas de maior impacto, né, na dermatologia veterinária. Eles mostraram, eles pegaram, né, lesões variadas nos cães, com piodermite eles tiveram resultados diferentes. Tá? Então, eles mesmos falam, olha, a lesão tem que ser a pústula íntegra. Ah, que legal, Rita. Só complementando, João, muitas vezes quando a gente pega pelo para fazer cultura bacteriana, ele vem muito contaminado, né? Então a gente acaba isolando uma enterobactéria, geralmente, que vai crescer muito antes do que um Staphylococcus, por exemplo, que seria o causador da doença. E a gente vai acabar, como a gente dentro do laboratório às vezes não sabe como está esse paciente, a gente libera um resultado, vai haver um tratamento para uma bactéria que não tem nada a ver com o caso, nada a ver com a lesão que está ali sendo apresentada pelo paciente. Então é sempre importante coletar, como a doutora Rita falou, ou da pústula, ou de uma lesão recente, né, por baixo de uma crosta. Acho que é bem interessante, bem legal, doutora. Mais alguma, Carol? Doutora. Eu não posso chamar de Ruth. Muito engraçado a Carol me chamar de doutora. Nós somos amigas há muitas e muitas duas, Carol, né? Eu queria comentar uma coisinha aqui. A gente não tem perguntas por enquanto. Se alguém quiser mandar perguntas, mandem. Mas eu queria comentar, né, que você comentou sobre enviar pelos. Isso é um critério de rejeição de amostra. Né? Nós, no laboratório, a gente rejeita essa amostra. Muitos veterinários ainda ficam bravos com o laboratório, né? Ah, mas eu coletei, não dá para fazer. Nanana. Ouçam quem está dentro do laboratório, né? Não é por mal, não é que a gente não quer aceitar essa amostra, mas essa fase pré-analítica, ela é essencial, né? Eu posso muito bem semear o pelo, mas o que vai crescer de relevante para a gente? Nada. Então, você recebe um laudo que não é fidedigno, vai tratar uma bactéria que não está causando uma doença e não vai resolver o problema. Né? Isso também é um problema para quem está dentro do laboratório. Saber ouvir quem está lá dentro. E assim, e lembrar, de novo, estou falando de piodermite, lembrar, mais de 90% dos casos de piodermite superficial é o Staphylococcus. E é o Staphylococcus pseudointermédios. Exato. Piodermite profunda já é outra coisa. Piodermite profunda, eles dizem que mais ou menos 60% dos casos é causado por Staphylococcus. Né? Você pode ter infecção por proteus, por pseudomonas, enfim. O piodermite profunda é um pouco diferente. E por isso que é sempre muito importante a gente fazer citologia antes. Né? Então, para você ver se vai bater com o resultado da tua cultura. Então, assim, se você está fazendo cultura e está crescendo muita coisa muito estranha, toma cuidado. Eu falo sempre isso em aula, porque às vezes vem umas bactérias, enterococos, não sei o que lá. Gente, pode ser contaminante. Então, às vezes não é bactéria real. Nem lembra disso. Né? E acho que o que a Carol falou, isso é muito importante. Isso mostra a seriedade do laboratório. Né? Quando você tem essa rejeição de amostra. Porque no laboratório é mais fácil. Vamos cultivar você, né? Não, isso mostra a qualidade realmente de quem está lá no laboratório. Né? Então, eu confio muito. Que bom. Carol, você tem mais alguma? Seguindo aqui o nosso... Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Ai, meu Deus, pode. Posso? Você vai saber, cara. Vocês têm muito resultado, porque assim, ó, a gente sabe que é o Staphylococcus pseudointermédios, realmente o grande causador ali da piodermite em cão. Vocês têm muita cultura que cresce áureos? Staphylococcus áureos? Mais em gato, né, Carol? Mais em gato. Mas mesmo assim não é muita, não. Para nossa rotina, não. Tá, isso é bom, porque o áureos não é um grande causador de infecção em cão, em gato também nem tanto, né? Pode acontecer? Pode, até porque a gente tem troca de microbioma, mas não é. Então, assim, também, se vocês estão tendo, porque, né, às vezes acontece. Eu vejo em aula, eu dou aula em muitos lugares, enfim. E às vezes as pessoas falam, nossa, lá no laboratório que eu mando, XYZ, não estou falando mal de nenhum laboratório, pelo amor de Deus, mas cresce só áureos.
Então, uma coisa estranha. Rita, outro Fala, dia e aí você me deu uma explicação outro dia, eu vou te dar essa microbiologia. explicação Fala. agora. É isso que eu queria, Carol. Foi a Regina que me Olha como explicou. a gente tem a microbiologia, né, por trás da gente. Fala, Carol, era isso que eu queria mesmo. Ah, então, me lembrei. Inclusive, foi a Regina que me ensinou em uma aula prática, né? Que a gente, hoje em dia, a gente trabalha com microbiologia automatizada. Então, o nome da bactéria, ela já sai pra gente, né? Então, a grande maioria das vezes são estafilococcus pseudointermédios, né? Ou do grupo, né? Dos intermédios. Mas, na microbiologia manual, a gente, antigamente, né? A gente usava, os laboratórios, a maioria deles, né? Utilizam o manitol e a coagulase. E tanto o Staphylococcus aureus quanto o Staphylococcus pseudointermédios, ele fermenta manitol, então ele fica amarelo e ele é coagulase positivo. Então, assim, não tem como a gente afirmar que ele é aureus ou que ele é do grupo intermédios, né? Então, às vezes pode estar aí o que a gente acha que é um possível aureus e não é. Né? Então, talvez só soltar como coagulase positiva seria uma alternativa, né? São as limitações que a gente tem com a micromanual, né? Não tem jeito. Não tem como a gente chegar na espécie realmente. É. Acho que talvez esteja aí um possível equívoco na hora de achar que esse resultado é de um Staphylococcus aureus. A gente também achava. Não vou dizer que não, porque quando a gente fazia lá no começo, antigamente, né? A gente via que pintou amarelo no manitol, que fermentou, ficou amarelo, a gente liberava como aureus também. Mas hoje Então, e aí você fala, qual seria a repercussão disso para o clínico? Importante para a gente. A gente que está lá, entre aspas, na linha de frente, tratando lá o bicho. Vai vir áureos, vai vir estafilococcus pseudo-intermédios, vai vir com aquele padrão lá de sensibilidade, resistência ao antibiótico, você vai tratar e ele vai morrer do mesmo jeito. O grande problema, sabe qual que é a minha grande dúvida? É contaminação. Então, assim, se vem lá para mim o Staphylococcus aureus, eu vou falar, ok, tá, tudo bem. Pode ter sido, entre aspas, um equívoco na identificação. Menos mal, porque eu vou tratar. E eu vou tratar, vai morrer, pronto, acabou. Né? Mas, e se cresceu o aureus, não porque houve um equívoco na cultura, né? Na identificação, desculpa. Porque houve uma contaminação, porque, sei lá, de alguma forma eu encostei em mim e cresceu em mim, sei lá, e aí não vai confundir aquela, e aí não vai funcionar, né? Isso que eu sempre fico em dúvida. Eu acho que o pessoal também tem que saber que o Staphylococcus aureus, ele é microbiota de humanos, né? Por isso que a doutora Rita tá falando isso. Então, talvez, na hora da coleta, pode ter, sei lá, passado na mão de alguém, né? Então, pode ter. É assim, tô viajando, entendeu? Tô dando até um exemplo meio exagerado, sei lá. Não, mas é mais difícil. Igual a gente falou, é muito difícil a gente identificar o aureus na rotina clínica, não que não aconteça, acontece. E pode acontecer, na verdade, pode acontecer. Sim. Você sabe que ele não é tão patogênico para o cão, mas pode acontecer, do mesmo jeito que o pseudo-intermédios, eventualmente, ele pode fazer infecção em humanos, né? Sim. Só seguindo aqui um pouquinho, Rita, naquele nosso panorama antigo e atual, né? A gente já falou da resistência bacteriana, que a gente viu que hoje em dia, né, é uma realidade para todos, né, dentro ou fora do laboratório. Então, vamos tentar conscientizar as pessoas do uso racional, né? E a próxima seria o que você acha que a gente pode melhorar nessa parte? Primeira coisa é essa conscientização, tá? Da ocorrência de resistência. Acho que para a gente tratar melhor o nosso paciente, a gente tem que identificar isso, saber coletar, quer dizer, esse treino de coleta é muito importante. Não sei nunca se é coleta ou colheita, né? Vou ser bem sincera. E a gente, acho que assim, o mais importante, para mim, pelo menos, primeiro, diagnóstico correto, tá? Então, muitas vezes a gente tá achando que é uma coisa e não é, saber que piodemite, numa grande parte das vezes, tem uma doença de base, tem uma condição de base, e então você saber corretamente
diagnosticar, saber as ferramentas que você precisa para tratar esse paciente. E a cultura, eu acho, é um grande aliado, né? Ela não é assim, ela não é mandatória em 100% dos casos, mas ela nos auxilia muito na nossa concepção aí do tratamento e ter uma racionalidade no uso desses antibióticos quando necessário. Lembrar, não são todos os casos que existe a necessidade de uso de antibiótico. Hoje eu atendi um paciente com uma piodermite, um alérgico, é a nossa maior, né, casuística, a nossa maior causa de piodermite é a doença alérgica. Sim. E ele tinha 3 pústulas. Ele tinha 3 lesões aqui na região cervical, né? E a tutora chegou muito ansiosa, porque, enfim, não é para tratar com antibiótico sistêmico um paciente que tem poucas lesões. Você vai priorizar o tópico. Então, cuidado para a gente não exagerar. Mas também, quando precisa utilizar, utilize, mas utilize com uma racionalidade. Você tem diretrizes hoje, a gente tem alguns guias que nos falam quais os antibióticos de primeira escolha. Cuidado para não ficar queimando antibiótico, né? Que não tem, assim, que tem outros na frente para você utilizar. Utilizar a dose correta, tempo correto. Essa história que eu falei para vocês, a gente ainda mantinha mais 7 dias o tratamento quando não tinha mais lesão, acabou isso. Tá? Você vai fazer o antibiótico até você não ver mais lesões. Você não precisa mantê-lo por mais 7 dias a partir do momento que você não tem mais lesão. Então, isso também é muito importante, né? Então, essa racionalidade no tratamento. E sempre investigar a causa de base. Sempre investigar a causa de base. Existe alguma condição de base para esse paciente desenvolver uma piodermite. E evitar a pulsoterapia, hein? Quando a gente não faz mais pulsoterapia. E eu acho interessante também, às vezes a gente tem um pouquinho de... Talvez seja até um pouco de orgulho de procurar um especialista. Mas, gente, quando a gente vê que o negócio vai fugir um pouco do que a gente já conseguiu oferecer para o paciente, a gente tem que encaminhar ele para um especialista. Não é feio, não é defeito. A gente precisa se ajudar, né? E tentar fazer o melhor pelo nosso paciente. Então, assim, e acho que hoje o veterinário, ele tem muito essa, né? Eu tenho várias limitações, enfim. E o clínico tem. Às vezes, na grande maioria das vezes, o clínico tem, sim. Eu acho que um bom tutor, um bom cliente, ele vai ficar extremamente agradecido se você encaminhar para um especialista. Né? Ele vai valorizar, inclusive, o seu trabalho. O que às vezes acontece, eu vejo isso acontecendo com colegas, às vezes o tutor tem uma resistência muito grande. Ele não quer por N motivos, por motivos financeiros, que seja. Então, e você tem algumas regiões no Brasil, né? Quer dizer, o que eu falo, eu estou muito, entre aspas, mal acostumada, eu estou em São Paulo. Né? Então, que tudo é mais, né? Existe mais essa cultura, mas muitas vezes o clínico ele está numa região remota e que ele não tem nem para onde encaminhar, né? E às vezes o tutor não tem como ir, enfim. Então ele precisa, ele vai ter que, entre aspas, se virar, ele vai ter que buscar o melhor caminho para aquele paciente dele, né? E aí entra o conhecimento, né? O conhecimento, o apoio, muitas vezes de outro profissional, o apoio da microbiologia, muitas vezes para solucionar, né? Então, isso também a gente tem que relembrar. A gente está num país de dimensões continentais e que é muito diferente, né? Você tem vários países dentro de um país. Então, às vezes a realidade é e por isso que a gente olha a oportunidade da gente. Posso falar? Lógico. Fala, Carol, lógico. É que eu lembrei de um caso. A minha mãe, ela tem 3 cachorros, né? Um deles é atópico, logicamente. Aí levou um clínico, lógico. Não era um dermatologista, né? E o dermatologista, ele parece que subestimou, né? Ele falou, deixa eu fazer uma observação. Mas aí vai gastar muito dinheiro, vamos entrar com antibiótico. Aí a minha mãe, né, leiga, porém com uma filha veterinária, mas é caro para quem? Não tem que fazer exame? Por que você não quer fazer exame? Eu não estou me opondo a fazer exame. Então também não ter medo de pedir exame, porque às vezes você fica economizando pelo cliente, e o cliente não quer economizar.
o cliente quer fazer exame. Isso também acontece Sim. bastante, pelo que eu vejo por aí. Eu acho que assim, tem os dois lados, né? Você tem aquele exagero nos exames. Eu sempre falo, eu falo isso em aula, exame é complementar, a clínica é soberana. Quer dizer, o exame, ele complementa suspeitas. Então, assim, primeiro você tem que exercitar o seu raciocínio clínico. O que aquele exame vai dizer para você? Né? Então, assim, qual que é a necessidade daquele exame? O que esse exame a gente vai dizer para você? Eu sempre gosto de trabalhar muito com perguntas e respostas. Então, eu tenho aqui uma pergunta, eu tenho que responder essa pergunta. Qual exame que vai responder essa minha pergunta? Porque eu também, às vezes, vejo a realização de um monte de exames, depois você não sabe o que fazer com aquilo. E você interpreta de uma maneira equivocada porque você não tinha formulado uma pergunta anterior. Então, esse raciocínio clínico tem que estar muito, né? Então, às vezes, eu vejo muito isso. Às vezes, muita gente pedindo muito exame E todo que exame não tem vai um te dizer muita resultado, coisa. né? Mas o contrário também, né? Então, às vezes, a gente fica, puxa, vai confundir. Às vezes o excesso de exame, dependendo. Eu tô falando isso para dermato, gente. Eu não tô falando para, pelo amor de Deus, não vou entrar nem em outra área, porque eu só hoje em dia a minha área de atuação eu sou a dermatologia veterinária. Mas eu sempre trabalho, eu gosto, eu sou da época antiga, né? Da veterinária. Então, assim, a gente sempre raciocinava muito, é o clínico, né? O que aquilo vai dizer para mim, o que vai, porque senão você vai se perder, tá? Essas coisas de pedir todos os exames para pele, às vezes não é bem por aí. Ah, vou fazer histopatológico para todos. Não, calma, né? O histopatológico, só vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a microbiologia, vou me estender um pouco, mas eu trabalhei no meu mestrado com escabiose, né? E eu fazia uma série de exames, dentre os exames que eu fazia, que a gente queria ver o padrão, queria ver o quanto que era a sensibilidade de positividade ao histopatológico. Eu fiz histopatológico de todos os meus pacientes com escabiose. E quando a gente foi ler esse material, eu li junto com o professor Michalani, que é um professor da Unifesp. Uhum. E ele falou, nossa, tipo, a minha positividade no histopatológico para escabiose foi de 5%, muito baixa. Mas ele falava, nossa, Rita, me lembro tão bem disso, que a gente foi ler juntos, ele falou, nossa, Rita, o padrão histológico de todos esses seus pacientes é um padrão histológico de doença alérgica. Até porque o Sarcóptes, ele suscita um quadro de hipersensibilidade, né, na pele. E aí, olha só, quer dizer, se você faz isso patológico, ele pode confundir o diagnóstico. Ele vai vir com um histológico de doença alérgica, aquele cachorro tinha escabiose. É um exemplo que foge um pouco daqui do que a gente está falando, mas é para mostrar isso. Que muitas vezes, isso na cultura também, eu acho que vale muito ressaltar. Que às vezes o paciente chega com um quadro que não é um quadro bacteriano, e ele faz uma cultura, ele pede uma cultura. E a gente tem que lembrar que a pele é colonizada por bactérias. Sim. Aí, eventualmente, vai crescer uma bactéria que está ali, mas ela não é patogênica. Exatamente. E aí ele fala, olha, cresceu, olha, uma piodermite. Aí ele trata com antibiótico, quer dizer, aquele exame piorou, né? Enfim. Ajudou a então, piorar. a gente também tem que tomar cuidado. Eu acho que essa tua observação é muito importante, Carol, e é isso mesmo, essa postura a gente tem que ter. A gente tem que indicar o que é o certo. Se o tutor vai ou não vai fazer, já são outros 500. Sim. Agora, também cuidado com o excesso de exames sem a tua clínica. Né? E muitas vezes acontece isso com a gente, com o médico, gente. Isso não é uma coisa do veterinário só. Você vai no médico, o médico nem olha para tua cara, ele pede 588 mil exames. Não, a clínica vem na frente, gente. O exame ele serve para elucidar. A gente não trata exame, Meninas, né? nós temos 5 minutos. Ai, 5 minutos. Eu queria ficar mais 2 horas. Até porque eu adoro conversar com vocês e eu sempre aprendo muito com vocês. E eu vou dizer, vocês duas, as duas Carolzinha, Regina, para mim são as minhas deusas da microbiologia, né? E eu aprendo diariamente com essas três. Eu encho a paciência delas, coitadas. Mas tenho muito a aprender. Eu vou fazer esse curso para aprender. Eu comentei com a Carol outro dia que você me mandou uma mensagem. Carol, me ajuda. Eu comecei a tremer. Eu falei, gente, eu ajudar a Rita, meu Deus. Não é, imagina. Eu tô com um caso escabroso que tá melhorando, Carol. Tá melhorando. Depois você me conta o que você usou. Bom. E aí, outra coisa, só para terminar, tem 1 minuto, mas lembrar que a Carol, quer dizer, isso seria um motivo para uma aula, mas a gente também tem que pensar nas terapias alternativas, né? Aí, quando você tem.
Eu vou estudar mais isso. Vou estudar Falaremos mais que eu sobre ainda isso tenho. aqui, cenas dos próximos capítulos. Spoiler, Exato. falaremos muito fortemente sobre terapias alternativas. Carol, Eu vou fazer esse curso, eu não vou perder esse curso. bom, Carol, você quer Ritinha, a gente queria finalizar? agradecer imensamente sua participação. Foi incrível, incrível, incrível. Aprendemos as três em conjunto aqui. Parece. Pessoal, muito obrigada para quem ficou com a gente aqui até o Eu final. agradeço também todo mundo. Obrigada, família. E aí, um queridos monte amigos. de nomezinho conhecido que eu tô morrendo de saudades. Nós também. Espero que em breve a gente possa estar juntos novamente. Se cuidem, se vacinem, para a gente poder Isso. estar o mais breve possível melhor. Obrigada, Rita, de Eu coração. queria tomar uma vacina por semana, Carol. Eu sei que você me fala isso todo dia. Mas obrigada, Obrigada, Carol, menina. também. E quem quiser saber mais sobre a Amicus, procure a gente, que a gente está super afim de contar com vocês, contar um pouquinho da gente para vocês. E estamos juntos. E essas meninas são feras, são sensacionais. Eu sou Amém. fã dela. Obrigada, Rita. Obrigada, Carol. Um beijo. Beijo. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada a vocês.